Podcasts. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um O Fim, o podcast que aborda espiritualidade para quem cansou de buscar, não achar e se enganar. Por uma fração de segundos eu não falei CBO. E nossa, foi muito assim, cara. Eu ia falar CBO. E se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, se vocês querem compartilhar reflexões com a gente, ou se vocês querem sugerir temas para a gente conversar aqui, manda e-mail no contato@ofim.xyz. Contato@ofim.xyz. E E manda mesmo. Mas manda, né? Não adianta. É. Manda Não, logo assim, ali. eu tenho uma pergunta e eu gostaria que vocês mandassem um e-mail ou sinal de fumaça sobre isso. Tipo, a gente tá o quê? Episódio 77, é 77. isso? 77. É, então já estamos aqui há vários episódios e eu queria saber a opinião de vocês sobre o fim. Tipo, vocês estão curtindo, não estão? Vocês gostariam de ver alguma mudança? Não que a gente Isso. vá Pode levar em mandar mensagem consideração. anônima. Cria um É, e-mail fantasma se você quiser escrachar a gente. Essa é o que a gente é, mais ama. A gente faz é. isso para receber esse tipo de mensagem. Perde seu tempo com essa inutilidade útil. Cria um e-mail fantasma, manda pra gente ameaça, fala tudo que vocês querem falar mesmo, que o programa é um lixo, fala qualquer coisa. E esse é o que a gente vai responder com mais esmero, assim, com mais É. amor. Então, façam isso. No final a gente vai relembrar vocês disso e aí manda aí as sugestões, opiniões, tipo, vocês estão curtindo, continua igual, não continua. Às vezes eu e o Thiago a gente sai com algumas conversas paralelas, nada a ver com nada, mas vocês gostam, não gostam? Enfim. Não que é só pra gente ter uma ideia aí do que vocês estão pensando e independente disso a gente vai continuar fazendo do jeito que a gente acha legal, mas de repente vê alguma coisa que a gente acha legal e a gente muda em relação a isso. Sim. E, galera, outra coisa que eu acho que é bem massa, entra no cbo.digital, vai no programa de entendimento da mente autoguiado. Porra, a gente tá. Isso é de graça, tá ligado? Não temos. Tudo bem que você vai cair numa lista de e-mail lá e a gente vai mandar comunicação, mas você pode sair dessa lista de e-mail a hora que você quiser, assim, descadastrar, unsubscribe, Uhum, sabe? Tipo, a gente fala porque é legal de verdade, assim, porque é uma uhum, parada muito, muito, muito afiada, muito sem rodeio, que ajuda a gente a começar a tatear uma linguagem de entendimento da mente, de autorrealização. Então, façam, sabe? Porque você não vai uhum, perder nada. O que você tem vai continuar aí, mas pode ser que como um subproduto de realizar isso, sua vida, porra, continue igualzinha, mas a sua experiência de vida fique completamente diferente, sabe? uhum. Então entra lá no cbo.digital, programa de entendimento da mente autoguiado. São 8 módulos, né? Não lembro. 10 Isso, módulos. não, são 8 módulos, dá um pouco menos de 6 horas de conteúdo total, e eu acho que não tem vídeo que é mais de 10 ou 20 minutos. Eu acho que se É, tiver um vídeo de rapidão. 20 minutos é muito. E vai Divide para fazendo aos fazer em uma poucos. semana, faz aos poucos, faz 1, 2 módulos por dia, sabe, degusta, deixa o negócio Uhum, fermentar, depois faz o outro, deixa o negócio fermentar, depois faz o outro. É muito legal, tá? é. Conheçam lá, entra e é isso. O programa de hoje, a gente vai fazer um jazz cósmico, porque, cara, enquanto a gente estava falando aqui, me ocorreu uma coisa que é muito louco, né? Você falou, enquanto eu estava fazendo a introdução do programa ali, teve a ótima ideia de pedir para a galera mandar sugestões, né? E aí você falou, eu sei que de vez em quando a gente sai, né, numas conversas paralelas e tal. E de fato a gente sai. E é óbvio, eu entendi com clareza o que você quis dizer e tal. Mas ao mesmo tempo, isso me fez lembrar de um Tiago dessa vida passada dentro dessa mesma vida aqui,
de um Thiago que não fazia nada que não tivesse um objetivo espiritual, assim, né, tipo, eu não fazia nada que não tivesse uma Ai. justificativa evolutiva, pra eu fazer, assim. Então, é como se a minha vida fosse dividida como uma pizza, assim, né, que você fatia ela, e aí, tipo, esse pedaço aqui é o trabalho, esse pedaço aqui é não sei o quê, mas eu só posso fazer as coisas que vão agregar valor espiritual para que eu evolua e para que eu seja e tal e coisa. E isso tem um discurso muito apelativo, né, para algumas pessoas e tinha um discurso muito apelativo para mim, assim, porque, de certa forma, desde muito novo eu sentia uma curiosidade de explorar as coisas que talvez eu confundisse com um vazio, né. Hum. E e aí isso foi me impelindo para fazer as coisas e para descobrir a origem das coisas, para na falsa ideia de que essa curiosidade que era só uma curiosidade e não um vazio, na falsa ilusão de que eu encontrar a origem das coisas me faria não ter mais isso, né. E e é muito louco, porque vendo em retrospecto, a gente aceita algo como verdade, né. A gente não tem nenhum alcance sobre a verdade. E pra gente aceitar algo como verdade, é pelo simples fato de a gente ter nos nossos condicionamentos, no nosso ego e na personalidade, resquícios que ressoam com isso que a gente está ouvindo, então a gente simplesmente aceita algo que faz sentido para o nosso ego, que faz sentido para nossa personalidade, e automaticamente quando isso acontece a gente toma como verdade essa coisa, né. E é muito potente isso, é muito bonito, ao mesmo tempo que é muito ilusório, né. Porque quando a gente passa a analisar a nossa experiência como ela é, e isso acontece por um motivo que eu não sei explicar onde, quando, mas é um glitch que dá na existência, e o meu foi batendo um papo com o Robin, e a partir desse glitch, dessa fissura, dessa coisinha que dá na nossa experiência, a gente fala: "Meu Deus, espera, tem um negócio aqui, cara". E aí você vai investigando isso, e você vai cavando isso, e aí e não é que você tem controle sobre investigar, sobre cavar, não, é uma coisa que a partir dessa fissura se transforma numa coisa natural, que você fala: "Cara, eu quero ver onde vai dar esse buraco do coelho aqui, esse buraquinho do tatu aqui". E aí a gente realiza que e realizar isso significa ser incapaz de desver isso. Tipo, não tem como desver, tipo, não tem como, enfim. E aí quando a gente realiza isso, a gente percebe com muita naturalidade e ao mesmo tempo com muita surpresa, porque é muito diferente do que a gente imaginava, que a gente simplesmente não consegue abarcar a verdade, se é que isso existe, né. A gente simplesmente consegue ter a experiência do universo que a gente habita. E o universo que o Thiago habita é completamente diferente do universo que o Robin habita. Então, a verdade do Thiago é só uma forma de interpretar a experiência de universo que o Thiago tem, que condiz em alguma coisa com os condicionamentos, preferências e aversões do meu ego, da minha personalidade. E pode até ser que tenha alguma similaridade com outros egos e com outras personalidades, mas pode ter certeza que nunca vai ser igual e que é muito diferente. E quando a gente realiza que a gente não tem alcance sobre verdade ou
se é que existe isso, a gente não tem alcance sobre isso. Nesse momento eu perdi esse senso que eu tinha de ter que fazer só coisas úteis para minha evolução espiritual, porque é como se caísse um muro que me isolasse conceitualmente do resto das pessoas e de mim mesmo, e que me fazia se privar de coisas que eu gostava ou que eu achava que deveria ou que eu tinha vontade de fazer, porque eu estou buscando algo para minha evolução espiritual, porque eu não tenho acesso à verdade. Eu não sei se aquela é a verdade, eu não sei nem se essa nova forma de ver o mundo que eu tenho se é verdade, e isso pouco me importa. O que me importa é que depois dessa realização, a minha experiência de mundo ficou tão mais leve, tão mais criativa, tão mais incrível, cheia de cor, cheia de possibilidades, que eu tenho pouquíssimo interesse no fato disso ser verdade ou não. Eu tenho, na verdade, eu tenho zero interesse no fato disso ser verdade ou não. O que eu sei é que o que eu realizei é 100% verificável com a minha experiência. Eu consigo verificar isso que eu estou falando com a minha experiência. Eu consigo explorar isso com a minha experiência, sem precisar acreditar nisso. Acreditar é algo completamente irrelevante a partir desse espaço, né? Dessa forma de enxergar a vida. E isso é uma coisa absolutamente diferente de como a minha vida era antes. E eu tô falando de 5 anos pra cá, assim. E é por isso que eu brinco, né, da vida anterior, né, porque de fato é uma outra vida dentro da mesma vida, assim. Sei lá, cara, não tenho mais nada pra falar agora. Não, você trouxe umas coisas bem legais, assim. A primeira foi o lance de você buscar as coisas puras, evolutivas, espirituais e tudo mais. E eu acho que a gente já até Ai, ai. mencionou isso uma vez, é tipo é uma espécie de consumismo também, né? E só que super bem Puta, disfarçado. perfeito. Velho, tá maluco, é isso. É super disfarçado, né. Porque eu tinha uma coisa semelhante, né, tipo, teve uma época na minha vida que eu me achava superior, porque em vez de consumir coisas materiais, eu consumia viagens, né. Eu já viajei para mais de 50 países e tirei sabático para viajar o mundo e não sei o quê, e eu achava que eu era muito melhor que todo mundo, porque eu consumia experiência, né, aquele negócio de eu colecionava experiências e viagens e não sei o quê, enquanto os réis mortais ficavam acumulando coisas, né. Ai, tadinhos desses mortais, eu sou um ser evoluído que eu consumo viagens. E eu acho que no mundo espiritual tem a mesma coisa, né. Só que é um consumismo de informação espiritual, que são um monte de achismos e ideias e teorias e tudo mais, em que a pessoa se acha melhor do que os outros, porque ela tá tendo uma vida mais pura ou que ela tá investindo naquilo que realmente importa, só que é tudo bullshit pra caralho. Tipo, é tudo a mesma coisa, é tudo consumismo, né, é tudo a gente tá pegado à necessidade dessas coisas pra gente chegar num lugar onde a gente acha que a gente vai estar melhor, né, ou vai ser melhor, ou que vai ter uma diferença entre a gente e os outros, onde a gente vai ser superior, só que isso é bullshit total, né. Então, tanto o consumismo material, quanto o de experiências, quanto o espiritual, é tudo consumismo. E não tem nada de errado com isso, ou veja bem, não tô eu tô me escrachando junto com isso, porque o errado é achar que você é superior ou que você é melhor por causa disso. Qualquer um deles, né. Na verdade é tudo a mesma merda, a gente é tudo a mesma merda, a gente é tudo a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém, é tudo em termos de valor de vida, todo mundo é exatamente igual e tá todo mundo vivo. Então, tipo, é é muito louco isso, né. E aí, enquanto você estava falando, né, você também falou de preencher um vazio, né. E aí eu lembrei de um negócio muito louco que é, tipo, o vazio não existe, né, existe a experiência de que existe um vazio.
E aí é muito louco, né? Porque a gente fica cheio da experiência de vazio, né? Tipo, para você ter uma experiência de vazio, você precisa estar cheio dessa experiência de vazio naquele momento. Você não está experienciando o vazio mesmo. Se você está experienciando o vazio mesmo, você está experienciando tudo e o nada. Você está experienciando o universo ou não. Na verdade, você está na isenção total de experiência. Agora, o sentimento de vazio é uma experiência, né? Então você só pode estar cheio dele, né? E aí, por último, eu lembrei daquele cartoonzinho que você me mandou ontem, do negócio de propósito, né? Que, tipo, as pessoas, como que era? Qual que é the meaning of life, né? Qual que é o significado da vida? E não sei o quê. Eu falo assim, pô, mas o significado da vida, do jeito que a gente pensa nele, só pode ser um mentalization, né? Só pode ser uma atividade mental. Logo, é uma criação, é um subproduto do universo. Logo, é uma mentira, porque é uma mentalização sobre o que é o significado da vida, não é o significado da vida mesmo. Aí tem esse cérebro gigante que fica filosofando sobre isso, né? E aí tem um bichinho pequenininho, fofinho, aí eles pegam e matam esse cérebro gigante que fica nessa coisa chata de tipo, o significado da vida não existe, não sei o que lá, e pergunta pro bichinho, então qual que é o significado da vida? E ele fala, biscoito, né, bolacha, sei lá, dependendo de onde você for. Eu achei aquilo sensacional, porque foda-se, o significado da vida é uma invenção e não importa qual invenção ela é para você, sabe? É, é muito louco, né? Então, enquanto você estava falando, eu estava passando todas essas coisas pela minha cabeça, mas o consumismo espiritual eu acho uma coisa maravilhosa. É maravilhosa e tem eu acho que é muito louco, né, porque a mente, ela é uma máquina de criar labirintos, né. Uhum. E as paredes desse labirinto é a falsa ideia de causa e efeito, é a falsa ideia Sim. eu vou tirar o falso, vamos explorar de uma forma aberta. As paredes desse labirinto são a ideia de causa e efeito, a ideia de propósito, a ideia de karma, a ideia A de ideia que é de causa e melhor é efeito, pior, a ideia de melhor e pior, a ideia de evolução superioridade. espiritual, de superioridade, de evolução material, intelectual. E aí ela vai criando esses muros, ela mesma cria, né? Porque é como o Robin falou, o conceito de significado, o conceito de propósito, o conceito de missão, o conceito de sublime, o conceito de belo. Qualquer Uhum, coisa é uma invenção mental particular de cada universo que é uma pessoa. E aí, uhum, depois que a mente cria isso, a experiência de andar nesse labirinto é tão viva, é tão absurda. E aí a própria mente, né, o ego fala: "Nossa, então ela cria esse labirinto todo e depois ela fica tendo uma experiência de desespero para vencer esse labirinto. E quanto mais a gente compra as narrativas da mente, mais curvas, mais paredes, mais coisas vão sendo feitas. E aí esse labirinto vai virando uma parada super claustrofóbica e a gente vai indo. E como a gente não vê que a mente está fazendo isso, a gente só, entre aspas, vê entre aspas, o que está acontecendo no mundo, a própria mente que está fazendo o labirinto culpa o mundo por criar o labirinto. Então fica aquela coisa do tipo, porra, esse muro aqui, ele aconteceu porque aquilo aconteceu no mundo. Aquela pessoa colocou esse muro aqui. Foi aquela pessoa que me fez ter esse, entre aspas, trauma aqui. Foi aquilo que fez eu estar aqui. Não, não. Quem está criando o labirinto é a própria mente. E a mente está buscando respostas fora, entre aspas, de novo, entre aspas, fora dela, né, no mundo externo. O ego está buscando respostas no mundo externo para justificar os muros que ele está construindo.
E é óbvio que a gente nunca vai achar. E é óbvio que a experiência de angústia e de frustração vai se intensificar. E quando a gente saca que é a própria mente que está construindo esse labirinto, é aquilo que a gente já falou em alguma imersão, em algum momento que eu não lembro, que é como que você foge de uma prisão imaginária. É, é impossível você fugir de uma prisão imaginária, porque tudo que a gente é e todo o mundo que a gente habita é imaginação pura. Então, assim, a gente, entre aspas, foge de uma prisão imaginária realizando que ela é imaginária. Sim. Sacando isso, falando, caraca. É transcendendo o É pensamento. transcendendo isso. E no momento que a gente saca que a prisão é imaginária, ela vira só imaginação. E aí a experiência de prisão é outra completamente diferente. Aí você pode até dizer que não existe mais prisão, aí depende da situação, enfim. Mas é muito louco porque a gente explora aqui a coisa mais simples, mais primordial e mais irrelevante, é, a mais singela e que existe, assim. E ao mesmo tempo, ela é tão simples, tão primordial, que é realizar isso que vem antes de qualquer coisa, transforma a experiência de tudo que está depois disso. Ou seja, toda a experiência de mundo, de vida, ela naturalmente se transforma como um subproduto da realização disso que está antes de tudo. E é milagroso, assim, eu não sei dizer, é fascinante, é uma parada louca, sei lá. É. E é muito louco, né, porque eu sempre quando eu tô falando sobre isso, é muito louco que vai mudando completamente nossa clareza e e e a simplicidade com que a gente enxerga e vê isso, né. Eu tento resgatar a maneira que eu via isso antes de realizar, e quando eu via essas coisas, a confusão que era. Na verdade, é muito louco que eu lembro uma vez, muito tempo atrás, eu comecei a ler o livro do Eckhart Tolle, como que chama? Eh, caralho, me fugiu o nome. O livro É famoso dele. é esse aí. Esse é esse que você sabe que é, É, aquele do Eckhart Tolle lá. Caralho, depois eu lembro o nome. Enfim, aí eu lembro de começar a ler o livro e falei assim: "Cara, que porra é essa que esse cara tá falando, né?" Tipo, não tô entendendo nada, tipo, e parece um negócio super abstrato, super, eh, né, intangível, um negócio que não que parece meio místico, assim, e por isso que meio esotérico. E aí parece, né, quando você lê e ouve, sem antes de você perceber. E aí eu lembro quando eu comecei a sacar as coisas, quando as fichas começaram a cair, como eu comecei a ter mais clareza, sei lá, uns anos depois que caíram as fichas, algumas fichas e tudo, eu fui pegar o livro dele de novo pra ler, né. E aí, cara, eu lembro de ler o livro, tipo, como se fosse um livro de criança, assim, de tão óbvio e não óbvio, é até além disso, eu falei assim: "Nossa, ele deu uma errada aqui, ele deu uma", né, aí eu percebi que ele estava com uma licença poética para ajudar as pessoas a sacarem as coisas, eu falei assim: "Não, tá meio errado aqui, né, ainda tá meio, né, tá meio preso aqui, não sei o que, sei o que lá". Mas o mesmo livro, né, e foi muito louco essa experiência, que eu falei assim: "Cara, tipo, meu, anos atrás eu peguei esse livro, parecia grego, e eu descartei como se fosse uma coisa inútil e ridícula. E depois que eu sacou as coisas, era um negócio óbvio e simples, até simples, tipo, de uma maneira errada, eu achava, né, tipo, em termos de hoje eu entendo, eu acho ótimo o livro, né, acho sensacional. Ele dá uns corremões para as pessoas poderem se segurar, para poder acompanhar.
Mas foi muito louco. E aí e hoje é uma simplicidade tão grande, assim, é uma coisa tão clara e tão óbvia, tão simples e tão grande, que eu não é difícil eu conseguir lembrar de como eu via antes, né. E então quando a gente está falando e várias vezes a gente vai fazer workshop e tudo mais, e vai trabalhar com um grupo corporativo, alguma coisa assim, e eu sempre ouço um comentário, ou ouço com bastante frequência, que é: "Puta, a gente tem que ter essa conversa numa mesa de bar tomando uma", ou "Puta, a gente tem que fumar um para ter essa conversa". E eu falo assim: "Não, cara, não". Tipo, parece isso, mas depois as pessoas começam a realizar, né? Porque você fala 3 dias sobre esse assunto de uma maneira lógica e óbvia, e as pessoas começam a ter clareza, cara, é uma coisa maravilhosa quando vão caindo aquelas fichinhas, né? E as pessoas vão, tipo, meu que abrindo o olho até como se fosse tomando um susto, falo assim, caralho, tipo, puta, não sei o que que é, mas nossa, que óbvio isso, né? E Cara, o Rupert Sparrow fala um negócio muito legal, né? Que ele fala assim, puta, não tem nada de espiritual nisso. Não tem nada de espiritual. A gente fala de espiritual, de não sei o quê, mas talvez seja a palavra errada, né? Porque não tem nada desse espiritual que a gente inventou na nossa cabeça que é. Ele é a coisa mais simples e óbvia e direta sobre você que existe. Né? A coisa mais verdadeira, o mais próximo que você consegue chegar de verdade sobre você, né? O mais próximo à verdade que você consegue chegar sobre você é esse entendimento. E é muito louco isso, assim, eu acho muito louco isso. cara, você falou um negócio que é sensacional, que é tipo, e eu já ouvi isso várias vezes também. É, nossa, é verdade, a gente tem que ter esse papo num bar, tomando uma, ou fumando um, ou tomando algum Ayahuasca, alucinógeno qualquer, Santo ayahuasca e tal. Daime. E é muito sensacional, porque é basicamente a sensação que você teve lendo Eckhart Tolle pela primeira vez, é a sensação que eu Hum, tive quando eu conversava sobre isso pelas primeiras vezes. uhum. Parece algo fora da realidade. Sim. E aí a resposta natural de uma pessoa que está acostumada a não enxergar a máquina de labirintos que é a mente, né, e a gente só vê a mente. A gente não vê nada além da nossa mente. Então, é uma coisa tão alien para a mente naquele momento, que é isso, fala: "Nossa, eu preciso ficar doidão para entender o que você está falando". E cara, mas de certa forma é mesmo. É porque nesse ponto ficar doidão é enxergar antes do que tá na mente naquele momento, né, que é nuvem, é Você névoa, é desapega neblina. daquela ideia fixa, Isso, né. isso, isso. E depois que você começa a absorver essa linguagem, vou usar esse termo, né, essa forma de enxergar a realidade, é o que você falou, em 3 dias de imersão estruturada, num flow lógico e tudo mais, aí começa a falar: "Cara, espera, não é tão abstrato assim". Aliás, não é nada abstrato, né, tipo, talvez seja a única coisa concreta é explorar isso, né. E aí, de fato, depois você pega o mesmo livro para ler e você fala: "Cara", É. você olha para o mesmo Tiago de antes, você O fala: poder do "Uau". agora, É, o poder do agora. Tipo, você olha para o the mesmo power of now. Tiago de antes e você fala: "Cara, não existe, nunca existiu essa pessoa", né. Não, e o de agora também não, Uhum. mas, tipo, é uma parada assustadora, assim. No começo, pra mim, foi até um pouco assustador, assim, de fato. É, é, Mas não é um assustador que dá medo, né, é um assustador de um friozinho na barriga, assim, um friozinho bom. é, É muito é. louco. É É, isso, que você cara, tá sei lá. abrindo mão de tudo que você acha que é verdade, né, de uma certa maneira. Exato, exato. Tudo que era muito verdade até Exato, segundos atrás, assim. exato. E não tem esforço, porque simplesmente É, deixou de ser verdade pra você. E você não tem esforço nenhum pra se desapegar de uma mentira, de algo que exato. não tem valor pra você, né. E é só É, isso.
muita coisa perde o valor para você. Vai ruindo todo aquele castelo de carta que você criou como se Na fosse hora, verdade, né. Muito louco. na hora. E as ruínas são instantâneas, assim, é muito louco. É. E é isso, galera. Lembrem dos recados que a gente deu no começo do programa. Dúvidas, críticas, sugestões, mas mandem Mandem mesmo e-mail. no contato@ufim.xyz, tá bom? Beijão para todo mundo e até a próxima. Beijão, gente.